Meu nome é Jonathan, eu sou gerente de vendas da Johnville Canada, parceira da CT Operadora, oferecendo serviços de receptivo aqui no Canadá, né? Hoje nós vamos falar um pouco de Costa Oeste, né? Hoje vou falar aqui, falo com muito orgulho da Costa Oeste, porque eu falo com vocês de Calgary, né? Eu estou localizado em Calgary, aqui a porta de entrada das Montanhas Rochosas, no Canadá, né? A principal cidade na província de Alberta. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Costa Oeste, né? E daí a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos circuitos guiados também de Costa Oeste, o Rocky Mountain Express, o Rocky Circle Mountain e outras variedades de programas dentro dessa região no Canadá. O que a gente oferece nessa região do Canadá, que é uma região que cresce muito em demanda no Brasil. A gente percebe um crescimento muito grande de passageiros brasileiros visitando a costa oeste canadense, cada vez maior ano a ano, né? Então, o brasileiro finalmente está descobrindo a costa oeste canadense. E eu vou começar aqui com um treinamento, eu vou fazer um compartilhamento de tela com vocês, de uma apresentação que eu fiz específica de costa oeste para o pessoal da CT Operadora, né? E as agências que trabalham com vocês. Jonatas, antes eu só vou colocar aqui aquelas perguntinhas para a gente ter uma noção de quem já foi para o Canadá ou não. Pessoal, quem puder responder a enquete aí, por favor, eu agradeço para a gente poder estar tendo uma noção. Beleza, pessoal, então eu vou fazer aqui Ninguém votou? Agora começou a chegar os dados. Eu espero para compartilhar a tela ou... Não, pode compartilhar que não vai interferir aqui. Sim, não vai interferir. Beleza. Aqui, share screen. Pô, legal, quer ver? 67% já votaram, então eu vou encerrar aqui e vou compartilhar, Jonathan, só para você ter aí. Vê aí se enxergou os resultados, só para ter uma... Bastante gente Costa já Leste, foi, Oeste, 50%. 48%. Só 60% e também já enviaram clientes, bastante gente. Só uma pessoa que ainda não enviou, então tá interessante. Então já há um conhecimento sobre o destino aqui. Então vamos começar aqui. Então aqui eu vou fazer uma apresentação, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a Johnville é um receptivo, fazer só uma introdução rapidinho, a Johnville é um receptivo parceira da CT há muitos anos no Canadá, né? Somos uma empresa, eu falo com vocês de Calgary, né? Eu estou baseado aqui, eu trabalho em Calgary, mas temos escritórios em Toronto e Montreal. É uma empresa líder no receptivo canadense, né? Com 40 anos de mercado. Então, e com uma variedade de produtos muito grande, né? Então, na costa oeste, a gente tem uma variedade inigualável de produtos aqui no Canadá. Tudo isso oferecido a CT Operadoras e parceiros para visitar a costa oeste canadense. Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre costa oeste, já coloco a foto aqui para ter uma ideia do que vai ser essa apresentação, né? Essa aqui é uma vista do Lake Louise, lá embaixo, meio fosco, dá para você enxergar o Fairmont Chateau Lake Louise, que é um hotel icônico aqui em Lake Louise, nas Montanhas Rochosas canadenses, né? Essa é uma trilha, não é fácil de chegar, tem umas 2 horinhas caminhando para chegar ali em cima para tirar essa foto, mas já mostra um pouquinho das paisagens que você vai desfrutar quando você viajar à costa oeste canadense. Eu vou estruturar essa apresentação, eu vou começar aqui, eu sempre gosto de começar com o mapa do Canadá, né, para a gente se localizar, saber do que a gente está falando, né? No Brasil, quando a gente vende a Canadá, a gente percebe que o Canadá é dividido em 2 partes, né? Costa Oeste e Costa Leste. Né? Então, tem a Costa Leste, que você também pode comprar através da CT Operadora. A gente também trabalha com a CT na Costa Leste, embora não seja tema dessa apresentação, também tem uma variedade muito grande de produtos que estão disponíveis através da nossa parceria na Costa Leste, que é Quebec e Ontário. E daí nós temos a Costa Oeste, que na verdade são 2 províncias, né? A Alberta e Colômbia Britânica.
E eu gostaria até de incluir um pouquinho Yukon e Northwestern Territories, porque são áreas interessantes para extensão, para pessoas que visitam a costa oeste, já desfrutam das montanhas rochosas de Vancouver, Whistler e etc. Eles têm a oportunidade de fazer uma extensão para visitar Yukon e Northwestern Territories, que é a região de Whitehorse e Yellowknife, para desfrutar das auroras boreais, se você estiver visitando o destino entre os meses de setembro e o mês de abril. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa costa oeste canadense hoje, né? As principais províncias da costa oeste são as províncias de Alberta e Colômbia Britânica. E ao falar dos principais pontos em cada província, Alberta, você tem o porto de entrada, que é Calgary, onde você tem o maior aeroporto aqui na cidade de Calgary, que é uma cidade de 1.200.000, 300.000 habitantes. E daí você tem a região das Montanhas Rochosas, que ficam no Parque Nacional de Jasper e fica no Parque Nacional de Banff, que são as cidades de Banff, Lake Louise e Jasper. Então, essas são as principais áreas na região de Alberta. E na região da Colômbia Britânica, as mais visitadas, são aquelas 3 cidades muito próximas, que são Vancouver, a principal cidade, a maior cidade na região da Colômbia Britânica, muito conhecida pelos brasileiros, e as regiões próximas, as regiões de Vitória e Whistler, né? Essas são as 3 principais regiões visitadas pelos brasileiros na costa oeste canadense. Então, nós estamos falando aqui de uma região aí que compreende algo em torno de 7, 8 cidades que são mais visitadas pelos brasileiros, né? Que ficam aqui nessas regiões. Jonathan, deixa eu só fazer um comparativo. Quando a gente fala que você vai sair aqui de Ontário e Quebec, que é mais ou menos Toronto, né? Que fica ali na pontinha de baixo dali de Ontário, próximo a Quebec, para Vancouver, que seria praticamente aquela ilha, vamos dizer, quase nas margens da ilha, a gente está falando quase Buenos Aires até Manaus. É muito longe. 5 horas de voo, isso mesmo. Então o pessoal tem que voar. Então isso é só importante às vezes saber, que o pessoal fala em costa a costa, vou de trem, vou disso. São 5 horas de voo, de trem são 2 dias inteiros. 3, né? 3 noites para atravessar. Isso. Então, assim, é um país massivo. Só para ter uma noção de distâncias, né? De um para o outro. Sim, por exemplo, eu quando eu saí quando eu morava em Toronto, e hoje eu moro em Calgary, eu vim de carro. Eu demorei 3 dias. Mas para sair de Ontário, eu demorei 15 horas, só para sair daquela província. Então, realmente realmente é um país muito grande. São apenas 35 milhões de pessoas, mas realmente é um país bem grande. De Toronto a Calgary é um voo de 4 horas. E daí de Toronto a Vancouver é um voo de 5 horas. Agora, uma outra situação também é o seguinte. Muitas pessoas fazem o voo com a Air Canada via Toronto. No inverno fazem até via Montreal, porque tem aquele voo 3 dias por semana via São Paulo-Montreal, Montreal-São Paulo. Eu não sei se vai acontecer durante esse inverno, pós-pandemia, mas tivemos esse voo no inverno passado. Tem o voo diário que vai para São Paulo-Toronto, e aí seria 4 horas de conexão para 4 horas para fazer um voo de conexão para Calgary e 5 horas para Vancouver. Porém, muitas pessoas para visitar a costa oeste canadense fazem via Estados Unidos, né? Então, você faz o seu voo via Houston, via Dallas, via Chicago, né? E acabam fazendo uma rota que às vezes faz até um pouco mais de sentido, né? Se você tiver o visto americano. Então, existem várias formas de você chegar ali na costa oeste canadense. Então, eu mostrei um pouquinho o mapa aqui. Já sabemos onde fica Alberta, onde fica a Colômbia Britânica, a província de Yukon e de Northwestern Territories, que eu vou cobrir um pouquinho também, porque são extensões interessantes para os programas de circuito guiados, programas de trem. E vou seguir agora para a primeira página aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre cidades grandes no Canadá, na costa oeste. Eu dividi da seguinte forma. Eu poderia dividir geograficamente, né? Vamos falar de Alberta primeiro, para depois falar de Colômbia Britânica, ou dividir eu gosto de dividir um pouco pelo perfil do destino, né? Então, assim, as grandes cidades da costa oeste canadense. Porque a diferença que eu faço no Canadá é que a pessoa que visita a costa leste canadense acaba visitando muito pela questão gosta de viajar em cidades, cultura, história, gastronomia, etc., porque são cidades grandes, cosmopolitas, vibrantes aqui no Canadá.
Quem viaja à Costa Oeste, viaja mais para ter esse tipo de vista que estava ali no meu background, ali atrás de mim, aquela paisagem, né? É para ver a natureza, né? Para ver vida selvagem, natureza e etc. Porém, a Costa Oeste, embora seja muito focada na natureza canadense, no Canadá autêntico, ele mesmo assim tem sim grandes experiências gastronômicas, cidades vibrantes, cidades com bons restaurantes, com bons museus e com boas atividades, né? Cidades cosmopolitas também, com uma diversidade legal. E as cidades principais, as grandes cidades principais na costa oeste canadense é a cidade de Vancouver e a cidade de Calgary, né? Eu vou partir agora, essa aqui é a primeira foto, é uma foto de Calgary, né? Aqui nós temos uma foto do centro de Calgary, né? Existe uma multidão aqui no meio, porque há muitos festivais na cidade de Calgary. Um dos mais conhecidos é o festival que nós temos em julho aqui, que infelizmente foi cancelado a semana passada, que é o Calgary Stampede, que é um dos maiores rodeios do mundo, que movimenta algo em torno de 2 milhões de pessoas, um festival com duração de 10 dias no mês de julho. A cidade respira o Calgary Stampede. É um festival muito bacana, muito divertido. A cidade para esse festival. Tá? Então, é muito interessante. Este festival aqui, que está acontecendo aqui, na verdade, é o Folk Fest, que na verdade é um festival de folk que acontece aqui. Um festival também muito grande. Isso aqui, na verdade, é uma ilha dentro do Bow River, que é o rio que corta o centro da cidade de Calgary, né? E ali no centro da região. É uma cidade com muita área verde. Na verdade, estou falando com vocês dessa cidade. E você tem aqui muitas cervejarias, bares, restaurantes, e há, sim, algumas atividades interessantes. Muitas pessoas gostam de descer de boia, esse rio, que é um tour que existe. Tem tour de Segway, tem tour para conhecer o Heritage Center, que é uma região temática que explica um pouco da história das primeiras nações, né, dos First Nations, e das primeiras pessoas que chegaram na costa oeste canadense. O zoológico é muito famoso também. Você tem um museu de música muito interessante, que é o Bell Studio. Então, é uma cidade com muitas atividades. Não é normal, quando a pessoa chega para conhecer a costa oeste, ficar muito tempo em Calgary. Tá? Muitas pessoas passam vão direto para as Montanhas Rochosas, porque ao fundo de Calgary, ali, ó, você enxerga nessa foto as Montanhas Rochosas. É 1h15 até a cidade de Canmore, para chegar em Banff é 1h30. Tá? Então, está muito próximo. Muitas pessoas saem direto do aeroporto e fazem a conexão direta às Montanhas Rochosas, porque estão com pouco tempo. Outras pessoas decidem ficar 1 noite ou 2 noites na cidade de Calgary. É uma cidade legal, é uma cidade gostosa, tem sim o que fazer. Tem muitos festivais, principalmente no verão. Tá? Então... E, Jonathan, para o brasileiro, apesar do dólar estar alto, né, é um lugar que não tem imposto estadual. Então, é bem mais barato fazer compras aí. Inclusive, tem um outlet gigantesco ali ao lado do aeroporto, sim, que o brasileiro gosta de fazer as primeiras compras no Canadá ou terminar a viagem para fazer as últimas. É um lugar que o brasileiro gosta de ir no outlet ali. Sim, na cidade, a província de Alberta, todas as províncias no Canadá, o Canadá inteiro, você conta com os impostos provinciais e os impostos federais. O imposto federal, ele é um imposto de 5% sobre a mercadoria, é um imposto único, né? De 5% em qualquer mercadoria. O provincial, ele varia de uma província para outra, mas em média, algo em torno de 8%. Então, no restante do Canadá, você paga 13% de impostos nas suas mercadorias. Na província de Alberta, você não tem o imposto federal. Então, você paga só 5% de imposto único sobre qualquer coisa. Até para minha casa que eu comprei, eu paguei 5%. Então, em todos os produtos no Canadá, desde um carro até um presente, você vai pagar 5% em tudo. Isso faz com que seja um destino para compras muito interessante, sim. E como muita gente faz aquela parada no aeroporto antes do voo para fazer as compras no outlet e retornar ao Brasil, né? Aqui é uma outra foto de Calgary, né? Essa é uma ponte muito famosa que corta o centro da cidade, que é a Peace Bridge, algumas vezes com os artistas de rua, né? Aqui mais uma foto do centro de Calgary, né? Aqui você tem
o estádio, né? Aqui muitas pessoas que visitam Calgary gostam de fazer de visitar e assistir um jogo de rock, né? Aqui você tem o Calgary Flames, né? Aqui há muitos concertos também. Nessa região essa região toda ao lado é o Calgary Stampede, né? Então é aqui que vocês têm aquele festival grande aqui em Calgary. E aqui atrás você vê ao fundo uma torre, né? Que é a nossa versão aqui da CN Tower. É uma torre mais baixa, é claro. É a Calgary Tower. Mas é uma torre na qual você sobe e você tem uma vista ampla da cidade. Tem um restaurante giratório também. Interessante para você. E se você fizer uma reserva de jantar nessa torre, você não precisa pagar a subida, né? Na verdade, você vai com o jantar. Você tem um voucher de 30 minutos antes do jantar para ir no observatório e fazer a atividade ali no observatório da torre para ver uma cidade 360 da cidade, inclusive vendo as montanhas rochosas ao seu lado, né? Então, esse aqui é um pouquinho da cidade de Calgary, e muitas pessoas me perguntam em Calgary, quanto tempo ficar em Calgary? Depende de quanto tempo você tem para viajar, né? Calgary não é o highlight da sua viagem. Tá? Então, assim, se você tem pouco tempo, não fique muito tempo em Calgary, né? Agora, se você tem você tem mais tempo para viajar, aproveite, é uma boa cidade para conhecer, uma cidade bem bacana, então vale a pena mesmo conhecer. Mas se você tiver tempo, se não tiver tempo, não é o highlight da sua viagem, né? Você tem que seguir para as montanhas, né? A outra cidade grande aqui no Canadá, na costa oeste, já não é na província. Existe uma outra cidade grande na província de Alberta, que é a cidade de Edmonton, mas não é muito forte com o turismo, né? A gente utiliza só o aeroporto por lá. Então, eu não vou falar muito de Edmonton nessa apresentação, porque o tempo não nos permite, então eu vou continuar para outra cidade grande de destaque na costa oeste canadense, que é a cidade de Vancouver, né? Vancouver é a minha cidade favorita, cidade grande. É a minha cidade favorita no Canadá. Eu sou de Curitiba, então não tenho problema com frio, né? Então não é por isso. Mas eu gosto porque combina. É uma cidade vibrante, como qualquer cidade grande no Canadá. Ela é uma cidade com gastronomia, com uma vida noturna agitada, com mercados municipais e etc. Então, é uma cidade grande, uma cidade gostosa de visitar. No entanto, tem muita natureza também. Eu sou um cara que gosta, por isso que eu moro nas Montanhas Rochosas. Eu gosto muito de fazer minhas trilhas, andar de bicicleta, de correr. Bom, eu gosto de estar outdoors, né? Então, essa cidade, ela tem montanhas ao seu redor, você tem florestas e você tem o oceano. Então, é difícil você bater Vancouver, porque você tem uma cidade grande com tudo que uma cidade grande tem a oferecer, mas, ao mesmo tempo, você tem toda aquela parte de natureza, e de aventura e etc., que você tem nas Montanhas Rochosas, né? Então, você tem uma série de atividades muito grandes para fazer. Uma curiosidade, essa foto é legal. Quem já esteve em Dubai, tem a Dubai Marina. Eles se espelharam exatamente nessa vista de Vancouver, né? Eles replicaram os prédios e o design dessas entradas da cidade de Vancouver. Não sei se você sabia disso. A Dubai Marina foi espelhado exatamente nessa vista de Vancouver. A tua comparação é melhor que a minha, né? Porque eu falo para os outros que esse aqui é o nosso Rio de Janeiro, mas... Então, eu acho que Então, assim, essa cidade que eu gosto, por exemplo, aqui na frente, aqui no finalzinho da ilha, você vê uma área verde, isso aqui é o Stanley Park. Então, aqui tem um passeio de bicicleta muito bacana, que vocês podem, inclusive, comprar antecipadamente com a CT operadora, um cycling tour, que você faz esse cycling tour ali na região do Stanley Park, muito gostoso, muito legal de se fazer, né? Esse tour de ciclismo ali na região do Stanley Park, né? Então, você tem passeios de caiaque, você tem passeios de stand-up paddle, você tem uma série de... Aqui ao lado você tem embaixo da ponte ali você tem a Granville Island, né? Onde você tem o mercado municipal. Muitos dizem que São Lawrence é o melhor mercado municipal do Canadá, que é em Toronto. Eu discordo. Eu prefiro o Granville Island. Eu acho que é o melhor mercado municipal, até nem tanto pelo mercado em si, mas pela região, né?
eu acho que é o melhor mercado municipal do Canadá. Então, bem legal também de visitar. Uma outra coisa que nós oferecemos através da CT Operadora, nós temos 3 tours gastronômicos diferentes. Um tour gastronômico da cidade de Vancouver, nós temos um tour gastronômico de Chinatown para comidas asiáticas, e daí nós temos também um tour gastronômico do mercado municipal de Granville Island. Então, assim, há uma série de atividades muito grande aqui nessa região de Vancouver, né? Eu vou colocar aqui, porque vocês devem ter escutado demais a minha voz, eu tento fazer uns breaks aqui. Eu vou colocar um vídeo da cidade de Vancouver para mostrar um pouquinho da cidade. Será que vai dar certo? Vamos ver se rola. Vamos ver. Tem que fazer um negócio de compartilhar o som, né? Eu acho que eu já fiz. A gente só tá vendo o seu PowerPoint, por enquanto. Não tá vendo nada. Não? Deixa eu... é que eu tô compartilhando. Deixa eu mandar aqui. Não tá vendo. Sim. Eu vou trocar aqui o compartilhar a tela. Compartilha o desktop, que aí fica mais fácil. Isso. Eu vou colocar aqui o compartilhar o... Tem como compartilhar tudo? Desktop, deve ter um lugar. Compartilhar desktop. Não tá só... eu vou e volto. Vamos fazer aqui o... Vai lá. Vou fazer e volto lá. Vamos lá. Agora tá vendo aqui a imagem, né? Isso. Pode voltar lá aqui. Beleza, agora eu volto aqui, vamos. Rápido, só para mostrar um pouquinho. Deixa eu fazer o stop share aqui e agora eu volto para a apresentação. Vamos lá. Isso. Beleza, voltamos à apresentação aqui. Beleza, aqui nós temos um outro passeio que é muito popular em Vancouver, né, que é Capilano Bridge, que é a ponte suspensa de Capilano, né, que você tem ali na região das florestas, ali você tem, é um circuito todo, na verdade, né, a foto principal é dessa ponte suspensa, né, mas é um circuito todo que você faz, é um passeio muito legal, né, para você fazer ali na região de Vancouver, né. Aqui, como eu falei, o passeio de bicicleta ali na região do Stanley Park. Então, você vê, é uma região muito bonita e é muito gostoso esse passeio de bicicleta, né? Você pode fazer com tour guiado, né? Não só locação de bicicleta. Para o viajante mais independente, pode sim fazer uma locação de bicicleta e fazer o passeio, mas você tem esse passeio guiado também sendo oferecido, né? Aqui eu coloquei uma foto interna ali do Granville Island, né, o mercado municipal que nós falamos ali durante a apresentação. Opa, aqui já estamos mudando de cidade. Então, realmente, uma cidade completa, né, a cidade de Vancouver, muito interessante aí para o turista de vocês, né. Agora, aí fica a critério de vocês, né, tem gente que gosta de começar em Calgary e terminar em Vancouver, tem gente que gosta de começar em Vancouver e terminar em Calgary, né. Muitos dos circuitos guiados que são oferecidos nessa região, eles começam em Calgary e terminam em Vancouver. Existem alguns que... Eu tenho um mesmo que começa em Vancouver e termina em Vancouver, né? Que é o Rocky Circle Mountain. Nós temos o Rocky Mountain Express, que começa em Calgary e termina em Vancouver. Agora, se você vai fazer um FIT, ou se você vai fazer um pacote de trem, outros tipos de produtos, aí você tem essa flexibilidade de escolher se você quer começar em Vancouver ou se você quer começar em Calgary, né?
assim, com a experiência que eu tenho de turismo ali, a gente sempre gosta de deixar o melhor por último, né? Para que o cliente volte com aquela imagem mais positiva possível da viagem, né? Mas aí fica a critério de vocês e do passageiro de vocês, né? Aqui nós vamos começar a falar um pouquinho da cidade de Vitória e da região de Whistler, né? Coloquei, não, é que Whistler está na parte de eu dividi por cidades e dividir deve por estar com pequenas, né? cidades e natureza, né? Que daí, no caso, é um outro segmento. Então, vamos continuar falando de cidades. Essa aqui é a segunda maior cidade da Colômbia Britânica. Se não me engano, é a quarta maior cidade da costa oeste canadense. Você precisa pegar um ferry ou um hidroavião para chegar nesse destino. Agora, o cliente de vocês tem duas opções. Ele pode se hospedar em Vancouver e fazer um tour de dia completo para conhecer a região de Vitória. Isso é bem popular. Tem muita gente que fala, não, eu não quero ficar trocando mala, não quero ficar fazendo mala o tempo todo, viajando de um hotel para o outro. Eu quero ficar um tempo aqui em Vancouver e daí vou fazer um tour de dia completo, né? Aí você sai de manhã, passa o dia em Vancouver, tem o ferry que vai te levar com o ônibus, né? Vai levar você, se for um regular ou se for um privativo, vai te levar até Vitória, e você volta no final do dia, né? E a principal, bom, aqui é a região ali que você tem da cidade mesmo, né? Uma arquitetura bem bacana, né? Na cidade, muito florida. Você tem aqui, ó, esse é um principal ponto turístico, acredito, de Vitória, que é o Butchart Gardens, né? Que é um jardim botânico ali na região de Vitória. E é uma cidade gostosa de se visitar. Fica na ilha de Vancouver, né? Então, ao lado de Vancouver, ao lado da província da Colômbia Britânica ali, você tem uma ilha, né? Uma ilha grande, né? São duas ilhazinhas ali que você tem. E aquela região em si é muito bacana. Se você pudesse aprofundar em Canadá para conhecer, tem muito que ver ali. Tem a região de Tofino e, bom, então se você tiver tempo para se aprofundar em Canadá e conhecer melhor, fazer as suas pesquisas, é uma região muito legal e é uma região que é a nova tendência no Canadá, hoje em mercados europeus, australianos e tudo, e nós esperamos que chegue no Brasil um dia, que são aquelas pequenas cidades praianas ali na ilha de Vancouver, né, Vancouver Island. Então, é super legal de conhecer. E Vitória é a cidade grande, que fica nessa mesma região, né? Você pode fazer um tour de um dia completo, saindo de Vancouver, ou você pode ficar uma noite, 2 noites na região de Vitória. Se você estiver fazendo privativo, um tour privativo, por exemplo, a gente pode fazer um passeio onde você vai de hidroavião para essa região. Outras formas de transportes, né? Então, eu vou continuar dando seguimento aqui. A gente falou um pouquinho das cidades Não estou te escutando, Fabiano. Teu microfone está mudo. Alô, tá escutando agora? Oi, estou sim. Tá. Me perguntaram, eu acho importante, antes de Vancouver para Vitória demora, na verdade, 2h30 a 3, porque você tem que esperar o ferry, entra todo mundo, faz a travessia, espera para descer do navio e seguir. Então, a gente só aconselha essa viagem de realmente ir de volta um dia só, para quem não tem tempo. Quem tem tempo, vale a pena dormir em Vitória, porque tem passeios para avistar baleias ali que vale muito a pena. Sim. E se você fizer o passeio de avistar baleia e o Butchart Garden, já foi o dia inteiro, não dá para fazer. E quando o pessoal só tem um dia, aí a gente sugere, sim, ir de hidroavião, ir de ferry, faz o Butchart Gardens, dá para fazer o centro e as baleias à tarde e volta de hidroavião. Porque quando ele está cansado, o hidroavião é só meia horinha de voo, nem isso, dá uns 25 minutos. E a vista em si é um passeio, não é só o transporte. É lindo a vista lá de cima, que você vê todas as ilhotas por onde você passa. Então, vale a pena fazer esse passeio, tá? E aí teve um outro comentário aqui sobre as rotas. Ao final da apresentação, a gente vai fazer as rotas para interligar todas as cidades e o pessoal entender. Sim. Eu deixei os roteiros de alguns circuitos guiados, os rotas, por exemplo, eu deixei ele para o final, porque aí já tem um conhecimento sobre os destinos, daí quando a gente for falar sobre as rotas, a gente não precisa parar tanto na questão do destino em si, mas falar um pouquinho sobre a logística do programa, como funciona, etc., você já tendo esse conhecimento do destino, né?
Nesse caso aqui, aí eu vou falar um pouquinho sobre natureza no Canadá, né? Que daí sobrou a região mais de naturezas na cidade. Ainda falando sobre a questão de Vitória, de dormir em Vitória, eu sou uma pessoa que, pessoalmente, eu gosto muito do slow travel, né? Então, assim, realmente, se você tem um pouquinho mais de tempo para viajar, 1 noite, 2 noites em Vitória, você vai conhecer bem a região. Até 1 noite, você tendo 2 dias completos ou um dia e meio para conhecer, você vai aproveitar mais o destino, né? Assim como eu falei de Calgary também, né? Quanto mais tempo você tiver para viajar, melhor. Aqui no caso passando para a questão da natureza, esse aqui é o famoso Lake Louise no inverno, né? E por que eu coloquei uma foto de inverno para começar a apresentação? Eu acho que muitos concordam que esse verão, a primeira metade já está um pouco comprometida com essa questão do COVID-19, né? Já começou a ficar um pouco difícil realizar vendas para julho, tal, né? Então, assim, no meio dessa pandemia, né? Então, assim, a gente vê que o inverno vai entrar com muita força, porque acho que o inverno vai ser um momento que espero que já tenha passado essa pandemia e já vai existir uma certa confiança do mercado para viajar internacionalmente. Então, a gente está apostando com muita força no inverno canadense para ter a gente está buscando mais produtos, colocando mais variedade de produtos para ser oferecido, porque a gente acredita que vai ser a primeira grande temporada pós-pandemia, né? A gente não desistiu do verão ainda, né? Não desistimos do verão, não desistimos da segunda parte do verão, do outono, jamais. Não é o momento de desistir de nada ainda. Estamos fazendo as nossas vendas, nossos circuitos guiados vão sair, né? Se voltar se tirarem as restrições de viagens aqui no Canadá, e no final da apresentação vou falar um pouquinho sobre as restrições de viagens no Canadá, mas por isso eu coloquei um pouco de uma foto de inverno aqui, porque a gente acredita que vai ser a primeira temporada forte pós-pandemia aqui no Canadá, né? Então, aqui é uma foto do Lake Louise, né? Se eu estou de frente, tirando a foto dessa menina, atrás você tem o Chateau Lake Louise, né? E à frente você tem o Lake Louise durante o inverno, né? Eu vou começar aqui, para dar uma introdução nessa apresentação sobre natureza, falar um pouquinho sobre... Vou colocar um vídeo aqui. Deixa eu só... Beleza, então deixa eu só fazer aqui a mudança de compartilhamento de tela. Deixa eu voltar aqui pro... Tá vendo o vídeo agora? Sim, falta só dar o play aí. Só dá o play aqui, tá. Esse aqui é mais da região de Alberta, né? No inverno. Close your eyes and see me go old. Feels the chase of breeze hold. Your eyes are to the trees. Have you ever seen the sun jumping into a stream? It's really something to see. Snow.
pouquinho sobre a região de Alberta, né? Que é uma região muito bonita aqui do Canadá, né? Em questão da natureza, né? Ali você viu algumas atividades, como atividades de inverno, né? Você viu as atividades de esqui, snowshoeing, né? Que é muito popular. E algumas atividades que eu vou falar aqui na frente. Essa aqui é uma vista do Lake Louise no verão, né? Aqui você viu no inverno e aqui você tá com ele no verão, né? A frente ali também é a mesma foto, na verdade, né? Na verdade, você tá às suas costas, você tem o Fairmont Chateau Lake Louise e à sua frente ali você tem o Lake Louise, né? Aqui uma foto do Lake Moraine, que fica na mesma região, na região de Lake Louise. Agora, se você está em Calgary, aí uma outra questão também, de Calgary a Banff, 1h30, mais 45 minutos em média para você chegar em Lake Louise, a partir de Banff. Tá? Então, assim, se você tem Banff, Lake Louise, você não precisa necessariamente hospedagem em Banff, em Lake Louise, né? Você pode se hospedar em um ou outro, ou você pode se hospedar nos dois, né? Mas são regiões bem próximas, tá? Então você não necessariamente precisa passar uma noite em Banff, uma noite em Lake Louise, ou 2 noites em Banff e uma noite em Lake Louise. Fica a critério do passageiro que está viajando aí na FIT, mas quando a gente trabalha com circuitos guiados, a gente acaba ficando na mesma cidade, a gente não fica nas duas cidades, né? Então, muitas vezes você vai ver que um roteiro não tem Lake Louise como hospedagem, não quer dizer que você não está visitando Lake Louise, né? É porque as regiões são próximas e a hospedagem se dá em uma delas, né? Aqui é o Lake Moraine, ele fica a poucos quilômetros, algo em torno de 11 quilômetros, se eu não me engano, do Lake Louise, né? Aqui você tem uma vista. Aqui é como que é o nome? Peito Lake? Isso, Peito Lake Esse é o daí Peito. no inverno. Isso. É o Peito Lake no inverno. Aqui é uma vista de uma gôndola que você sobe, tem uma montanha chamada Sulphur Mountain em Banff, que é uma das principais atrações também aqui da região, está incluído nos circuitos guiados e tal. Você sobe na gôndola, são 20 minutos para você chegar no topo dessa gôndola, tem 2 restaurantes, tem uma área com bastante informação, a área educativa ali explicando sobre as montanhas rochosas lá em cima, uma estrutura muito boa, e você tem uma plataforma de madeira e também uma caminha que meio que conecta 2 topos da montanha, que você pode fazer uma caminhada, algo em torno de, você pode fazer uma caminhada de uns 30 minutos para ir e voltar, né? Então você tem uma vista 360 das montanhas na região de Banff. Muito legal, incluído em muitos dos nossos tours, né? Essa aqui é a Banff Gondola, né? Que daí no caso é a montanha, o nome da montanha é Sulphur Mountain, né? Aí ele te dá uma vista bem legal das montanhas rochosas e da cidade de Banff, né? A cidade de Banff é muito gostosa também, e aqui nessa rua, é a rua principal da cidade. Aqui você tem muitos comércios, restaurantes, então é gostoso, assim, aqui nessa rua, nós temos os nossos hotéis 3 e 4 estrelas, né? E os hotéis dos circuitos guiados são nessa rua, nos rotas. Todos os hotéis são nessa rua, exceto o Fairmont e o Rimrock, né? Praticamente, São que são os 5 2 estrelas. 5. O resto é tudo aí e tudo caminhando. Você, em 10 minutos de caminhada, talvez do hotel mais longe, você chega aí nesse miolinho da cidade. É tudo muito próximo em Banff. As lojas são muito interessantes, muitos restaurantes, os restaurantes são muito bons mesmo, sabe? Então, uma boa área para você comprar presentes também. Tem muita coisa legal aqui. Uma vista muito bacana também. E aqui você tem ali no final, você tem o Bow River, que tem uma pontezinha que você pega uma trilhazinha que te conecta até o Fairmont, onde você tem a Bow Falls, que é uma cachoeira muito legal também. Então, aqui você fica muito bem localizado. Se você está buscando um hotel 3 ou 4 estrelas, é uma região onde você está muito bem localizado, e os circuitos guiados, os rotas, a gente sempre coloca nessa rua para que você tenha esse acesso o pós-tour, né? Então você terminou o seu tour durante o dia, você tem a noite para desfrutar. Lembrando que durante o verão, aqui anoitece às 10 da noite, né? Então você acaba tendo mesmo pós-tour, você terminou o seu último tour no dia, você acaba tendo aí mais 4 horas de sol, né?
para desfrutar do centro da cidade. Então, é uma região bem bacana de se hospedar ali na região de Bé. E é isso mesmo, tá? Não tem Photoshop essa foto, a cidade é isso. E os hotéis têm essa limitação de altura, então você não vai ver nenhum hotel mais alto do que você está vendo aí na imagem. O que também é um grande atrativo, né? Porque todo mundo tem vista das montanhas o tempo todo e de onde estiver da cidade. Então você não vai perder vistas porque os prédios não podem ser mais altos que isso por lei. Sim. Aqui uma coisa, por que eu coloquei essa foto? Esse aqui é o que a gente chama de Icefields Parkway. Então, quando você chega então, como eu falei para vocês, aqui a gente saiu de Calgary a Banff 1h30. Ele chegou em Banff, você vai para Lake Louise, dá 45 minutos em média, 50 minutos. Para sair de Lake Louise e ir para Jasper, é um caminho de 4 horas. Daí você pensa, pô, mas 4 horas? Mas é 4 horas assim. Essa aqui é a Icefields Parkway. Se você dirigir, se você for de carro, se você não for no circuito guiado, você vai demorar 10 horas para chegar lá no final. Porque o que você vai parar para tirar foto, chances de ver vida selvagem, as montanhas ao redor lindas. Olha, eu morei na África do Sul já. Antes de ser receptivo de Canadá, eu era receptivo de África do Sul, morava em Cape Town. Lá tem, na época, eu lembro que os receptivos lá falavam que a Rota dos Jardins, na África do Sul, era a estrada mais bonita do mundo e etc. Eu acreditava. Depois eu mudei para o Canadá e agora eu moro perto da Icefields Parkway e eu completamente discordo. Isso aqui, na minha opinião, essa aqui é uma das estradas mais bonitas do mundo, muito mais bonita que a Rota dos Jardins, né? Então, realmente é 4 horas, mas assim, é 4 horas de vista, é um passeio, não é um traslado entre Lake Louise e Jasper. E tem atrações no caminho, que eu vou falar um pouquinho a respeito agora. Uma delas é o Athabasca Glacier, né? Isso aqui faz parte da Columbia Icefields, Campos de Gelo de Columbia, né? Aí são os glaciares aqui. Esse é um passeio que a gente chama de Ice Explorer, né? Que é um passeio que você sobe na geleira. Então você sobe nesse veículo, né? E ele vai te levar até uma certa altura das geleiras. E daí você faz um passeio guiado ali em cima das geleiras, né? O pessoal leva a garrafinha para tomar água dos glaciares. Ele explica a história, como é que funciona a história das geleiras, porque tem o retrocesso que está sofrendo, e eles começam a explicar toda a parte mais técnica sobre as geleiras, então é bem interessante também. Atrás, a gente não está vendo porque a gente está olhando para frente, atrás tem uma estrutura onde tem restaurante, tem até um hotelzinho, na verdade. Tem restaurante, hotel, tem um centro de visitantes ali onde você tem toda a estrutura para quando você chega, e ali também inclui. Normalmente a gente faz um pacotinho que inclui um outro tour também. Inclui o Ice Explorer e inclui o Sky View, que fica logo ao lado. Daí um outro veículo vai te levar 3 minutos para chegar nessa plataforma. É uma plataforma com fundo de vidro, né? Que você tem uma vista maravilhosa daquela região ali do Icefields Parkway. Né? Então, bem legal de se visitar. Quem tem medo de altura realmente sofre para cruzar essa plataforma. Tem um áudio lá que você vai escutar e vai contar um pouco sobre a história das formações que tem ali, montanhosas e etc. Então, realmente, bem interessante. Não sei se o Fabiano tem alguma coisa a adicionar nessa região aqui. Não, eu acho que é o seguinte, aí é o local de parada de todo tour guiado, quando é tour guiado, para o almoço, porque é o lugar que tem restaurante. Quando você está de carro, eu sugiro levar e fazer um piquenique. Vocês estão vendo a paisagem que é essa estrada. E eles têm, assim, aquilo, a vez que eu mais rápido fiz essa estrada foi no inverno, em 6 horas e meia. Isso porque eu já conhecia. Falei, hoje eu vou direto, não vou parar. E parei pouco. Então, assim, tem vários lugares para você parar com mesas de camping mesmo, né? Que o pessoal usa para piquenique ao redor da estrada inteira. E não tem um lugar específico para você parar. Qualquer lugar que você parar para fazer um piquenique, você vai estar num cenário maravilhoso. Então, eu acho que quem está de fly and drive vale a pena essa dica. E quem está de tour guiado, aí, obviamente, vai acabar parando nessa região, que é maravilhoso. O passeio do glacial é obrigatório.
Uma outra questão é o seguinte, para quem está fazendo o FIT, nós trabalhamos com 2 empresas que fazem os voos de helicóptero na região das Rochosas. Uma fica em Canmore, que é lá do ladinho de Banff, e a outra fica aqui, perto do Athabasca Glacier. A empresa que a gente utiliza aqui, na minha opinião, faz o melhor tour de helicóptero, porque são tours que você sai com o helicóptero, ele te leva até uma região para fazer uma caminhada, você faz uma trilha, faz um piquenique, daí volta para o helicóptero e daí faz o voo de volta do helicóptero para a estação. Então, é a do Ralph, né? Icefield Heli. Isso. Ele, na minha opinião, ele oferece o melhor tour de helicóptero das Montanhas Rochosas canadenses. Eu concordo. Muito bom o passeio. E a gente trabalha com a Alpine lá em Canmore, né? Mas nessa região, na minha opinião, é o mais interessante que tem. E porque ele também adiciona, às vezes ele adiciona almoço. Então tem vários tipos diferentes. Para quem está fazendo o FIT, essa parada também é interessante para um tour de helicóptero. Também você pode fazer esse tour de helicóptero das Montanhas Rochosas nessa parte do teu tour. Né? Você pode escolher se quer fazer quando você estiver em Banff ou se você quer esperar até chegar aqui para fazer dessa região. Bom, daí você vai continuar a tua... Né, aqui é mais ou menos na metade do caminho, né? Daí você continua mais vistas. Quando você está chegando mais próximo a Jasper, tem 2 paradas. Agora eu não me lembro o nome das paradas. Mas tem 2 paradas. O Athabasca Falls. Isso, a Athabasca Falls. E tem mais uma. A outra que você Mas a mais bonita é a Athabasca Falls. Você para em Athabasca Falls, você faz um passeio ali, você para uns 30 minutinhos, para você, 40 minutos. Eu fico 1 hora, 1h30, ó, mas né, depende de cada pessoa. Para tirar foto, para descer, tem uma caminhadinha que você faz. Não é uma caminhada muito complicada, não é uma caminhada muito difícil, né? Então, é moderado, então você pode fazer uma caminhada, sair do carro, é uma boa oportunidade para dar uma esticada nas pernas, ver um pouco de natureza, tirar algumas fotos. Então, você tem bastante oportunidade de ver vida selvagem, de ver natureza, tem as paradas para as atividades, né? Então, assim, é um dia inteiro. Tá? Então, assim, não é um traslado. Esse segundo dia que você fala, pô, mas eu passei só 1 dia ou 2 dias em Banff, agora eu vou direto para Jasper, já perco 1 dia na estrada. Não. Ele faz parte do teu turismo. Né? É um dia completo de atividade. Ele é um tour, ele não é um traslado. Né? E daí você vai chegar em Jasper. Essa é uma região que eu gosto muito, que é o Malin Lake. Tem um cruzeiro que é oferecido aqui. Tem um outro lago também na região lá das Montanhas Rochosas em Banff, que é chamado Lake Minnewanka. E lá você também tem um cruzeiro muito gostoso para fazer, né? Da mesma empresa, inclusive, da Pursuit, né? Que a gente contrata, que você faz o passeio o cruzeiro, 1h30, o cruzeiro lá de Lake Minnewanka, ou você tem o cruzeiro aqui. Agora, aqui você faz o passeio do cruzeiro durante o verão, ou você faz o canyon durante o inverno. Porque daqui tem o Malin Canyon, tem o Malin Lake e o Malin Canyon. O Lake é essa aqui, que você pode ter um passeio que você vai fazer, e nesse passeio aqui você vai fazer o cruzeirinho, né? E aqui nessa região, você tem o canyon. Você começa pelos canyons e na saída do canyon você vai sair lá no Lake Malin, né? Então, assim, é um passeio muito legal também de se fazer. Né? Você vai caminhando no gelo, é canyon por todos os lados, né? Então, é uma experiência muito diferente para quem nunca teve a experiência de visitar uma experiência de inverno autêntica canadense. Isso aqui é muito legal, né? Eles colocam aquelas... como que chama? Cleats? Cleats? Aquelas botas com aqueles pregos embaixo, né? Que você caminha no gelo. Isso. E daí você faz o passeio nessa região, é seguro, os guias são super experientes nessa região, né? Bom, daí... Alguém está falando aqui que é Grampões o nome disso aqui em português. Grampões, é isso mesmo. E daí depois aqui, não é frequente como é em Yukon ou como é em Whitehorse. Mas existe a possibilidade, eu já vi em Jasper, de você ver as auroras boreais. Mas não vá vender Jasper
como highlight tendo auroras boreais, né? Existe uma extensão, então depois que você termina o teu tour de montanhas rochosas, Vancouver, Whistler e etc., você pode fazer uma extensão com voo direto da Air North. Você pode comprar através da CT operadora esse voo, um voo rápido ou de Calgary ou de Vancouver. Você pode ir para Whitehorse, fazer um tour de 3 ou 4 noites para ver as auroras boreais, né? Inclusive, pode até fazer direto com a Air Canada se for via Vancouver, porque isso é até mais barato que você já usa o bilhete nacional. Então, aí vai depender da rota do passageiro, que o passageiro está querendo fazer. Exatamente. Ele serve como uma boa extensão para esses programas de costa oeste, né? E daí você tem duas versões de programas, né? Falando um pouquinho aqui sobre você tem duas províncias que são famosas aqui no Canadá pelas auroras boreais, né? Eu mostrei ali no começo, quando a gente estava no mapa, a gente falou sobre Yukon e Northwest Territories, territórios do Noroeste. É assim que a gente chama no Brasil? É. Então, que são as cidades de Whitehorse e Yellowknife, né? E daí você tem duas opções, né? Você pode fazer isso como se fosse um circuitinho, então onde você chega, você fica na cidade de Whitehorse, por exemplo, e daí todas as noites você sai com um tour guiado para fazer um tour de observação das auroras boreais, né? Você tem de 3 ou 4 noites. Esse tour, ele normalmente inicia às 10 horas da noite, vai até às 2 da manhã. Você tem um observatório onde eles servem café, tem um lugar para colocar a tua câmera para tirar as fotos. Muitos dos guias são especializados em fotografia, então ajudam você a encontrar a configuração certa da câmera para tirar foto das auroras boreais. Eles mesmos tiram fotos que ficam disponíveis depois para vocês fazerem o download durante a noite. E você tem aí a cabana, que daí você tem alguns snacks, né? Daí tem biscoitos e outras coisas. Você tem chá, café, chocolate quente. Eles fazem aquele pirulito de maple syrup do lado de fora. Tem a fogueira e etc. Então, é uma estação um observatório que daí tem a fogueira e dentro da cabine é quente também. Então, você pode ficar saindo e voltando, né? Para poder tirar as suas fotos. E é guiado. E você faz isso durante 3 ou 4 noites, né? E depois sai. E tem uma outra situação. Você pode escolher um alojamento, um lodge, fora da cidade de Whitehorse, né? A 30 minutos, 40 minutos, 1h30, depende do lodge que você escolheu, onde você vai, daí você não precisa você não precisa caçar as auroras boreais. Você está no lodge, que é num lugar remoto, e quando as auroras, se acontecer e acontecendo as auroras boreais, ela vai acontecer ali onde você está, né? Na sua cabine. Então, você sai da cabine e já vê as auroras boreais. É um pouco diferente, né? Você tem essas duas opções. Auroras boreais, os tours que a gente faz, esse regularzinho, ele começa lá na metade de agosto, metade a final de agosto, e vai até o início, a metade de abril. Então, é uma temporada longa, né? Eu prefiro os meses mais próximos ali, né? Eu prefiro os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro, até final de fevereiro, mas a temporada ela começa da metade para o final de agosto e ela termina ali do início à metade de abril, né? E a CT é bem especializada nesses programas de auroras boreais, vendem bastante e conhecem, já foram umas 15 vezes também. 15 não, só fui 3 vezes, calma aí. Vida selvagem. Jasper é o lugar perfeito para ver urso. Sempre quando eu vou para Jasper, eu vejo urso. É incrível. Vejo muito black bear lá. Então, você tem o black bear, que é esse aqui, né? E você tem o grizzly bear. Né? E você vai ter uma variedade muito grande, né? Você vai ver alce, elk, caribu, bisão. Agora reintroduziram bisão aqui em Alberta. Né? Assim, o bisão foi reintroduzido aqui na região, acho que há uns 4 ou 5 anos atrás. Né? Você vai comer muita carne de bisão aqui em Calgary. Daí aqui na região da Colômbia Britânica, né, você vai ver as baleias. Né? Também a questão de aventura. Você acaba tendo a opção de esqui muito boa aqui na Costa Oeste.
Outra tendência, pessoal. Aqui a questão é o seguinte, muitos estão falando de período pós-pandemia, né? Os Estados Unidos está com mais de 1.100.000 casos hoje, né? E quando terminar essa pandemia, sabe-se lá o número de infectados nos Estados Unidos. Eu acho que a confiança do viajante internacional no Canadá, durante o inverno, vai ser maior do que do viajante que iria aos Estados Unidos. Essa é a minha opinião, né? Então, eu acho que para o turismo do esqui, ao final do ano, existe uma grande tendência de partir para outros destinos que não foram, talvez, tão afetados ou que saíram melhor dessa questão do coronavírus, né? Aqui nós temos Whistler, que é uma das montanhas mais populares na América do Norte para esquiar, né? Também é a maior, né? Oi? É a maior da América do Norte, foi eleita a melhor vários anos seguidos, inclusive, né? Sim. É uma das mais populares, né? Ali junto com Aspen e Vail, né? São Breckenridge, daí são as mais populares da América do Norte, né? E Vail realmente também a proximidade de Vancouver, aquela estrada entre Vancouver, o City Sky para chegar em Whistler é maravilhosa também. E é um destino completo para quem não esquia também, né? Porque daí você tem vários passeios muito legais. Então, se, por exemplo, só o marido e o filho vai esquiar, a esposa não vai esquiar, ou o contrário, né? Você tem uma série de atividades, você tem snowmobiling, dog sledding, você tem passeios de helicóptero, tem até zipline no inverno, né? O tirolesa. Tem caminhadas com snowshoeing, né? Então você tem uma série de atividades muito grandes que você pode fazer ali na região e realmente, e também em Alberta, muito bom para esquiar também. As estações são um pouco menor, né? Você tem a estação de Lake Louise Ski Resort e a Sunshine em Banff. São ótimas estações de esqui. No entanto, um pouco menores. Agora, e não são esqui in, esqui out como é em Whistler. No entanto, a qualidade da neve é muito boa. Neve seca, que eles chamam, né? Powder, né? Então, que é uma neve muito boa para esquiar e é um bom destino, né? Para esquiar aqui na costa oeste canadense. Eu acho que vai ser uma tendência forte aí pós-pandemia, né? Aqui eu falo um pouquinho mais, eu mostro mais um pouquinho das montanhas aqui para esquiar. Os outros passeios, né? Que é o dog sledding no inverno, snowshoeing, que eles fazem um tour. Até tem um muito legal em cima da Sunshine Village, que é uma estação de esqui aqui, que eles fazem um tour de snowshoeing, que você... Depende tem vários tours diferentes, um que eu gosto, ele é algo em torno de 3 horas. Você faz um snowshoeing ali por 1h30 em cima da montanha, eles param para comer uns biscoitinhos e um chocolate quente, e depois continua. Os tours de snowmobile, né? Esse aqui em Whistler. E falando sobre aventuras, até mesmo aqui, ó, nas cidades, aqui é Vancouver, né? Você encontra os passeios de caiaque, rafting, etc., os passeios de bicicleta. Então tem muita atividade, White River Rafting, né? Os passeios, aí esse aqui é o que o Fabiano estava comentando ali para você ir para a Victoria de Vancouver, né? É um aviãozinho desse. E os roteiros. Daí os roteiros, né? O que diferencia, a gente está falando de costa oeste, e é isso que o brasileiro visita. Não há uma... Claro que existem, por exemplo, alojamentos de urso, bear lodges, né? Muito forte com o mercado europeu, muito forte com o mercado australiano. Não é forte hoje com o mercado brasileiro. Mas é uma experiência incrível, que serve como extensão para qualquer experiência de costa oeste. Passar 3 noites fazendo safari, é um safari, né? Um safari nessa região, né? Vendo ursos e etc. Tem os bear lodges, que estão espalhados pela Colômbia Britânica. Muito legal. Não é um produto que se vende muito no Brasil hoje, né? Por isso eu não estou nem comentando muito a história de bear lodges, né? Mas o que diferencia, na verdade, a tua experiência na costa oeste canadense é mais a sua logística do que o destino. Porque os destinos são sempre os mesmos. É como é que você vai visitar esses destinos? Você vai alugar um carro e vai ter mais flexibilidade? Você tem tempo para viajar? Então, fly drive, eu sou um viajante experiente. Eu faria um fly drive, né? Porque eu gosto de alugar um carro e sair conhecendo.
Agora, você tem os circuitos guiados, são um pouco mais curtos, né? Mas você tem aquela, para a pessoa que não tem tanta independência na hora de viajar, é um ótimo produto, porque você tem um guia brasileiro com você desde o primeiro dia até o último, né? E você tem os pacotes de trem, que é um pouquinho mais empacotado, ou seja, ele tem atividades, ele tem traslados e etc. A diferença é que aquela porção entre Jasper e Vancouver, ao invés de com um veículo, né, do circuito guiado, você vai usar um trem. E aí essa é a vista que você tem quando você está fazendo um traslado, né, porque não chega a ser um traslado, é uma experiência, né, de trem aqui na costa oeste canadense. Né? E daí você tem os ônibus que fazem os tours, né, aqui um pouco dos fly and drive, só falando um pouquinho sobre os carros. Aqui eu vou falar um pouquinho. Nós temos vários circuitos guiados. Os da costa oeste, que compreendem a costa oeste, são os que estão em negrito ali, que é o Rocky Mountain Express, é o Rota Rocky Mountain Express e o Rota Rocky Circle Mountain, de 7 e 9 noites, tá? O Rota Mar a Mar, as últimas 9 noites são na costa oeste, tá? E o Rota de Discovery é um de costa leste. Então, mas os importantes são o Rocky Mountain Express e o Rocky Circle Mountain para falar desses destinos. Quais são os selling points desses roteiros que você vai encontrar no site da CT Operador? Aproximadamente 30 pessoas por saída, tá? E não é nem aproximadamente, é um máximo, porque a gente faz uma contratação de 15 quartos, tá? E mais os quartos do guia, né? Então são 17, na verdade, guia, motorista e mais 15 quartos. Então você acaba tendo é um circuito com número baixo de pessoas, comparado a outros. Para quem está acostumado a vender Europa, sabe que os circuitos guiados muitas vezes ultrapassam 50 pessoas, né? Então, ele é um número baixo para o segmento de circuitos guiados, né? Esses são programas reconhecidos no mercado brasileiro, tá? Eles são programas que estão há muito tempo. Existia um antigo receptivo que uma boa parte dos seus funcionários foi absorvido pela Johnville, que era a Incentours, e eles já trabalhavam com esse produto no mercado brasileiro. Então, é um programa que tem muitos anos de mercado brasileiro, então ele tem reconhecimento. Alocação de grupo. Você é uma agência, quer fazer um grupinho, não quer correr o risco de um grupo ad hoc, quer fazer um bloqueio, converse com a CT Operadora, a gente disponibiliza para eles um bloqueio dentro do circuito guiado da Johnville. Saídas garantidas. Sempre sai. E uma coisa legal também, sempre sai com o hotel que está no descritivo do programa. A gente não trabalha com hotéis ou similar. Então, não vai chegar o caso de você ter um hotel, sei lá, um hotel no centro de Calgary, como a gente estava tanto falando ali do centrinho de Calgary, e de repente eu colocar você num hotel fora porque não tinha disponibilidade no fechamento do grupo. Não. O hotel é sempre o que está no descritivo, que está no site lá da CT Operadora, né? Hotelaria de 3 a 4 estrelas, aí depende muito dos programas e da região e do destino, tá? Dá uma olhada, mas é a média de 3 a 4 estrelas com café da manhã. Agora, dá uma olhadinha lá, porque alguns hotéis oferecem, e está descrito no programa, alguns hotéis oferecem o hot breakfast, né? O buffet, e os outros oferecem aquele, como é que a gente muda o nome em português? Agora eu tô full breakfast e o continental. Está mudo, Fabiano. Opa, é que os cachorros estão gritando aqui atrás. É o café da manhã continental ou americano, né? Isso. Então tem que dar uma verificada ali, mas sempre que possível a gente coloca o americano, né? Só nos hotéis mesmo que realmente na região que não tem o café americano, a gente coloca o continental. Né? Guias experientes falando português. Eu não sei por que com Comidas Montanhas Rochosas de tem, é um erro de digitação ali, mas você tem noites adicionais em bloqueio, né? Então, assim, você quer 2 noites antes ou 2 noites depois, a gente tem bloqueio com tarifa promocional para você aumentar o tour de circuito guiado de vocês. E aí você tem uma série de opções de programas de extensão, tanto para a Costa Leste como para a Costa Oeste. No caso da Costa Oeste aqui, o que tem aqui? A Whistler é um, Vitória é outro, ou você pode ficar mesmo em Vancouver, noites extras, auroras boreais, safaris canadenses como ursos e vida selvagem, etc. Então, uma série de atividades que você pode fazer como extensão para esses programas de 7 e 9 noites.
No descritivo do programa, isso você vai encontrar no tarifário lá da CT, lá no site da CT Operadora. Aqui te dá uma ideia do que é um programa, né? Aqui você tem a cidade que fica, né? Então ele começa em Calgary. Esse é o Rocky Mountain Express, uma noite em Calgary, porque pessoas vão chegar em voos diferentes, né? Então a gente tem, todos se agrupam em Calgary, vai ter o traslado até o hotel, né? Chegou no hotel, você não tem serviço nenhum extra naquele primeiro dia, né? Porque pessoas vão chegar em horários diferentes. Então você fica com tempo livre para desfrutar da cidade de Calgary, da noite de Calgary, do final de tarde, né? Depende do horário que você chega. Agora, normalmente se você vai com um voo da Air Canada, você chega cedo em Calgary, porque o voo que chega em Toronto, ele chega às 5 horas da manhã. Mesmo que você tome 3 horas de conexão, você vai sair às 8 horas da manhã em Toronto, vai chegar às 10 pelo fuso horário em Calgary. Então você tem um dia completo em Calgary nesse primeiro dia, né? Para desfrutar da cidade, né? Mas aí, a lazer, porque pessoas vão chegar em horários diferentes, pessoas chegam via Estados Unidos, etc. Tá? No segundo dia, você vai fazer um tour panorâmico da cidade de Calgary, e daí você vai para as Montanhas Rochosas, né? Chegando nas Montanhas Rochosas, você dorme lá, você vai ter tempo ao lazer, e no dia seguinte, você faz um passeio por Banff Lake Louise. Daí você segue para sentido Jasper, passando pelo Ice Explorer, né? Que é aquela região que a gente falou. Vai passar o dia em Jasper, vai fazer o passeio de Jasper no dia seguinte, e daí vai para a região de Kamloops. Kamloops é uma parada estratégica, porque é o seguinte, de Jasper a região de Victoria ou Vancouver é uma porção grande, então a gente precisa dividir esse dia, né? Então você vai fazer uma parada estratégica, uma boa parte desse traslado, ele é panorâmico, né? Porque você vai voltar de Jasper, né? Então uma boa parte é panorâmica, né? Até você chegar em Kamloops. E aí no dia seguinte, pela manhã, você vai sentido Vitória. Esse é o programa de 2020. Para 2021, vamos ter alterações. Tá? Vamos ter alterações no roteiros que vou anunciar no final, na metade desse mês. Em 2 semanas vai sair os programas para 2021. Tá? Bom avisar. Nesse momento... Oi? Bom avisar. Isso, vai sair, vai ter as mudanças no roteiro, né? Então você vai ficar ali em Vitória. Como você chega em Vitória mais ao final do dia, esse dia 5, você vai chegar no final do dia, vai ter um tempo lazer. No dia 6 é o dia que você vai fazer um tour mesmo em Vitória. E daí você vai conhecer ali o Butcher Gardens, né? Aí vai fazer um tour panorâmico ali da região de Vitória. Daí no dia seguinte você vai para Vancouver pela manhã, depois do City Tour de Vitória, e chega em Vancouver, passa o resto do dia de Vancouver, e daí no dia seguinte é o dia que você sai, né? Se você quiser noites adicionais em Calgary ou em Vancouver, nós temos em bloqueio com tarifas promocionais, tá? Aqui mostra mais ou menos o mapa do circuito guiado, começando em Calgary e terminando em Vancouver, né? Então, passando pelas Montanhas Rochosas, aqui até Jasper, segue até Kamloops, vai até Vitória, termina em Vancouver. Ele sai uma vez por semana, tá? Esses tours. Aqui coloca o português e espanhol, tá? Os guias são guias brasileiros, a gente utiliza uma empresa com guias brasileiros na Costa Oeste, tá? Então, é mais por uma questão ali do espanhol, é mais uma questão de a gente precisou alocar um argentino nesse tour, a gente coloca português e espanhol porque ele sabe falar espanhol, e se precisar de uma tradução, tudo, ele pode fazer a tradução tanto para o português como para o espanhol. Agora, são guias brasileiros que a gente utiliza nesses tours da Costa Oeste, tá? A maioria dos tours quem faz é a Érica. Então, assim, mas nós temos uma equipe ali com 4 ou 5 guias que revezam esse tour aqui, né? Uma empresa que trabalha há muito tempo fazendo esses tours. Então, aqui você tem todas as inclusões, né? O café da manhã, o transporte, tudo incluído, né? Você tem os city tours, você não tem custo nenhum nesse tour, a não ser que você contrate noites adicionais e etc, né?
Aqui tem o Rocky Circle Mountain, ele é um pouquinho diferente. Você vê que ele começa em Vancouver, ó, e termina em Vancouver. Ele começa em Vancouver, muita gente gosta de comprar aquele voo São Paulo, Vancouver, São Paulo. Bom, e quer fazer o... Eu até assim, no começo eu achava que não fazia sentido, né, a versão do círculo, né? Mas eu vou começar e terminar, né? Por que eu não pego um avião de volta, tal? Mas eu vi que é muito popular, as pessoas procuram muito. Ele tem tanta venda quanto o Rocky Mountain Express. Então, por isso a gente mantém essa versão de círculo, né? Que é o Rocky Circle Mountain. Ele é um Circle Mountain porque, olha aqui, no mapinha você faz um circle. Começa em Vancouver, termina em Vancouver. Qual que é a diferença? A diferença eu vou mostrar aqui. Ele começa em Vancouver e aqui em Banff, ele vai se juntar ao mesmo grupo que saiu de Calgary, no Rocky Mountain Express. Ele começa 2 dias antes. Então, ele começa em Vancouver, né? Ó, aqui ele fica 2 noites em Vancouver. Então, se você às vezes quer comprar a noite adicional em Vancouver, às vezes você nem compra a noite adicional de Vancouver. Você troca aquele programa pelo Rocky Circle Mountain, que ele já tem aquelas noites adicionais em Vancouver, né? Então, aqui você começa no Rocky Circle Mountain, 2 noites em Vancouver. Você vai para Kelowna, que é uma região muito bonita na Colômbia Britânica, né? Que tem muitos vinhos também, né? Vinícolas, etc. Com uma paisagem muito bonita. Daí você vai para Banff, se junta ao restante do grupo que chegou de Calgary, né? Que está fazendo o Rocky Mountain Express. E daí você faz o mesmo programa. O restante do programa é o Rocky Mountain Express. Na verdade, esse aqui é o Rocky Mountain Express sem Calgary, só que com 2 noites em Vancouver e 1 noite em Kelowna. É o mesmo programa, na verdade, é uma variação do mesmo programa, certo? Então, agora, nós temos os pacotes de cidades, que muitas pessoas aqui chamam de mini-circuitos, né? Que são programas mais curtos. Um programa que a gente tem é um programa que aqui, ó, experiência em Vancouver, Vitória e Whistler. Tá, são 2 noites em cada, você conhece aquela região. Um outro programa que tem, que é de Costa Oeste, Montanhas Rochosas em Calgary e Banff. 2 noites em Calgary, 2 noites em Banff. Um outro programa que a gente tem, Aventura nos Parques Nacionais de Calgary e Banff, com 4 noites em Calgary. No entanto, fazendo passeios de dia completo, 1h30 para chegar, em Vancouver, nas regiões das Rochosas. Qual que é o benefício desse programa? Preço. Porque Montanhas Rochosas no verão não é barato para FIT. Então, o que você faz? Você fica em Calgary e conhece as Montanhas Rochosas. É esse programa aqui. Tem auroras boreais em Yukon, auroras boreais em Vancouver, tem o programa do rodeio, que a gente fala que é o Calgary Stampede Extravaganza, são programas FIT. Então, nós temos uma variedade de programas muito grandes, todos à disposição através da CT Operadora. Muitos desses programas estão já no site da CT Operadora. Se vocês querem alguma experiência que é diferente do que eles têm no site, eu tenho certeza que o pessoal lá tem um conhecimento muito grande do destino e vai poder sim ofertar a vocês alguma coisa que a Johnville oferece, como por exemplo, aqui são os programas de aventura e vida selvagem, né? Dos Bear Lodges, etc. Então você pode ir desde o mais básico, que é uma visita a Vancouver, ou uma visita a Toronto, se você estiver fazendo Costa Leste, até o mais elaborado e mais complexo, que é, por exemplo, sei lá, um programa de urso polar e baleias belugas em Churchill, Manitoba. O pessoal da CT Operadora especializado vai contrata através da Johnville, tem o produto disponível. Em muitos desses lugares, muitos, mas muitos mesmos, a gente tem o maior bloqueio de hotelaria no Canadá. Tá? E esse bloqueio está todo disponível à CT Operadora, que às vezes não cai numa tarifa dinâmica, dependendo da demanda, se está alta ou não, ele acaba tendo acesso a uma tarifa negociada, contratada, em bloqueio, que vai ser oferecido nas melhores condições possíveis aos clientes de vocês. Eu acredito que, da minha parte, faltou alguma coisa aqui, Fabiano? Não, eu acho que é isso, tá? Eu vou só responder algumas pessoas pedindo material, gente. Eu vou mandar depois o e-mail, todo mundo com o link do YouTube, que esse vídeo vai estar hoje já lá no YouTube para todo mundo ver o treinamento, tá? Inclusive o da Islândia, que alguém perguntou agora, a Fernanda perguntou, que foi um que a gente fez antes, então a gente vai mandar, tá? Ô, Jonathan, eu vou só desinverter aqui
o compartilhamento de tela, tá? Só um segundo aqui. Bom, deu certo. Eu não sei se o pessoal tem alguma pergunta ainda específica, questão de rotas e tudo mais. Eu vou dizer o seguinte, eu prefiro o Rocky Mountain Express, porque não faz o círculo. E acrescentando 2 a 3 noites em Vancouver, acho que no mínimo 4 noites em Vancouver é obrigatório, porque a cidade é muito bonita, é aquilo que você falou, né? É o Rio de Janeiro canadense. Então, tenho que fazer lá 3 dias inteiros e ainda vai faltar tempo para fazer coisa, porque a cidade é muito legal, ela é muito bonita. Eu gosto de fazer, e vocês têm todo esse FIT também, o Fly and Drive, com mais noites em Banff e em Jasper. Óbvio que no tour guiado não dá para fazer isso, porque senão ficaria inviável um tour guiado de 12, 13 noites. A gente já conversou diversas vezes sobre essas hipóteses, e a gente vende com vocês também esses FITs, que para quem quer é interessante você ficar talvez 2 noites em Banff, 2 em Jasper, visitando Lake Louise no caminho e ficar mais tempos nas Rochosas, que, como o Jonathan falou, é perto de onde ele mora, é esse tipo de paisagem que está no fundo dele, é o que a gente vê ali nas Rochosas e realmente vale a pena. É um tempo a mais. O Rodrigo, nosso especialista na empresa, pode montar qualquer forfait que vocês precisem, indicar o melhor tour para aquele passageiro. A gente tem o Jonathan também no celular, então qualquer problema a gente liga e vai e conversa com ele na hora, se precisar qualquer dúvida. O pessoal da Johnville é extremamente rápido na resposta e dá uma força total para a gente no que a gente precisa. Tá. Mais nenhuma pergunta? Eu estou vendo que está bem tranquilo hoje aqui o bate-papo e as perguntas. Quer colocar mais alguma coisa, Jonathan? Senão a gente... O Rodrigo não morou aqui em Calgary? Rodrigo, alguma coisa? O Rodrigo morou em Lake Louise. O Rodrigo é quem atende as agências para Canadá lá na empresa. Ele morou 1 ano e meio, 2 em Lake Louise. Tá, então foi lá que ele fez. Deixa eu fazer mais uma enquete aqui enquanto a gente vai. Pessoal, isso aqui é uma probabilidade assim que o mercado voltar, tá? Só com base na apresentação, se vocês puderem dar uma sugestão, uma ideia para nós aqui disso, o que vocês imaginam se existe potencial para o Canadá ou não. A Irene está falando que acha legal ir também para Whistler. Concordo, Irene. Whistler é um paraíso. Vale muito a pena ser visitado, tanto no verão quanto no inverno. São 2 viagens distintas. E o primeiro lugar que eu vi ursos no Canadá foi em Whistler, aliás. Tá. Estamos tendo aqui algumas respostas. Vou esperar mais um pouquinho e a gente já encerra. Jonathan, agradeço bastante a sua disponibilidade de nos dar o treinamento, de estar nos ajudando, tá? Realmente foi bem produtivo aqui. Teve gente aqui que acha que é importante aproveitar na neve e tudo mais, fazer grupos de trekking, que teve uma pessoa aqui que está assistindo que a gente mandou. Não foi com vocês porque era aqueles trekkings da Timberwolf, sabe? Em cabanas e tudo mais, que é um produto que vocês não têm, né? Que é o camping ali. E eles pegaram uma nevasca no final de setembro, que era meio fora de padrão. Então, temos aqui. Uma outra tendência também que existe aí pós-pandemia é o motorhome, né? É o motorhome, sim. Essa região. Eu acredito que o motorhome é uma região que tem pouca gente, é isso que você falou, é tudo aberto. Então, a pessoa tem uma certa liberdade de caminhar sozinho por qualquer trilha pequena que ele vá e tem milhares aí, né? Então, é bem fácil dele estar vendo paisagens divinas sem ter ninguém em volta. E questão de restrição de viagens no Canadá. Então, não existe uma data, mas quando foi imposta a restrição de estrangeiros chegando no Canadá,
havia no website do destino uma data de 30 de junho. Essa data foi retirada porque a gente tem vários websites oficiais que a gente busca essa informação e somente um site tinha 30 de junho, em outros sites não tinha data nenhuma. Então a gente achou, bom, será que é mesmo 30 de junho? Entramos em contato com o Destination Canada, com a TAIEC e também com o governo canadense. Muita gente não sabia a respeito dessa data de 30 de junho e retiraram a data de 30 de junho do website. Então, não existe uma data para retirar as restrições. Então, a gente está trabalhando mês a mês, a gente toma uma nova decisão, né, para os próximos 15 dias, para os próximos 30 dias. No entanto, o número de casos aqui no Canadá está estável há um mês, umas 2, 3 semanas. Tá? Umas 3 semanas, essa média de 1.000 a 1.500 contaminados por dia. No entanto, o número de recuperações foi crescendo exponencialmente. Hoje já está chegando no mesmo nível do número de novos casos diários. Então, aqui está chegando a curva, já chegou a curva. E agora a gente parte para um declínio, né? E as políticas que a gente estava conversando no início antes mesmo da apresentação, a gente estava falando sobre a política de suporte do governo canadense ao povo e às empresas e etc., em todos os segmentos, não só no turismo, e também as pessoas, permitiu com que as pessoas fizessem um isolamento adequado. Porque se você tem o suporte do governo em relação a salários e o seguro-desemprego garantido e todos os direitos e suporte do governo, isso faz com que as pessoas possam, sim, esperar em casa até que a pandemia passe. Então, isso surtiu, sim, efeito. O fechamento da fronteira com os Estados Unidos, a restrição de estrangeiros, a política de assistencialismo do governo canadense durante a pandemia, surtiu efeito. E a gente já vê uma queda no número. Por exemplo, a Colômbia Britânica, pouquíssimos casos agora diários. Ela já fez a curva, a Colômbia Britânica. Então, assim, hoje os maiores casos estão em Ontário e em Quebec sendo o mais atingido. Mas já vê um declínio, já estamos vendo uma curva, já estão começando a conversar sobre a abertura dos negócios. Muitas empresas já estão chamando funcionários. Então, a gente crê numa... Agora, é claro que isso mais depende da situação global do que da situação interna do Canadá. O Canadá vai ser um país seguro para viajar em breve. No entanto, a restrição de viagens, eu imagino que vai ser de acordo com a situação global, né? Porque não vão abrir as fronteiras se a situação no resto do mundo não estiver evoluindo, né? Então, eu acredito que em junho vai estar fechado. Eu não tenho muitas esperanças por mês de junho. E nós estamos aí trabalhando hoje com a data de 30 de junho mesmo, para começar a abrir as fronteiras. Agora, eu não... A gente está lidando mês a mês. Essa primeira metade de verão, infelizmente, foi comprometida, como eu disse. A gente trabalha aí agora com a segunda metade do verão, né? O outono, na verdade, né? O comecinho do outono. E o inverno sendo a primeira grande temporada de novo no Canadá. Tá. Mas eu agradeço aqui a oportunidade de falar com o pessoal no Brasil. Eu fico bem feliz de ver que as empresas cada vez mais estão investindo em treinamento, em uma estratégia para retornar mais fortes do que estavam quando isso aconteceu. Então, e nós estamos aqui para oferecer todo o suporte que for necessário. Qualquer pergunta, nós temos um relacionamento muito próximo à equipe da CT. Aqui no meu WhatsApp está o Fabiano, está o Rodrigo, está o pessoal da CT. Então, o contato é direto, ele liga 24 horas sem problema e nós resolvemos qualquer situação, qualquer pergunta que tiver, ficamos à sua disposição aí. Tá certo, eu agradeço aí por, mais uma vez, se colocar à disposição para o treinamento. Eu agradeço a todo mundo que assistiu e acho que vamos encerrar aqui então. Muito obrigado e até um próximo treinamento, sua próxima visita ao Brasil.